paz e a serenidade de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim todos que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E faço uma pergunta: consegue ser? Jesus sempre está nos chamando: vinde a mim, vós que estão cansados, vinde a mim, vós que estão sofrendo. A gente sempre vê Ele nos chamando para perto dele. Mas, porém, façamos uma reflexão de nossas vidas, principalmente aqui nos fala. Será que hoje, ouvindo a mensagem da justiça divina, será que hoje eu indo para o mundo espiritual, será que eu conseguiria ir até Jesus? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento tão importante para que nós possamos um dia chegar e estar próximo, bem pertinho dele. O Fonte Viva, ele tem essa mensagem. Lá na lição 5, que ele fala o seguinte: consegues ir? Então ele fala assim, resumidamente: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil ir para ele. Os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. O cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Todos os crentes registram o apelo consolador, mas raros revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então esse é um questionamento que cada um de nós fará essa noite, onde nós vamos colocar as nossas crenças e as nossas convicções e avaliar o que está dentro de nós e se verdadeiramente conseguiremos chegar a Jesus hoje, E se nós não conseguirmos, o que estamos fazendo para chegar até Ele? Lá na pergunta 963 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta, Kardec: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Olha que pergunta grandiosa. E os Espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Então, o menor que sejamos ainda perante essa grandeza, E a gente vê isso claramente quando a gente pega um avião e vai vendo lá pela janelinha o quanto a gente é pequenininho, E aquela imensidão, Então, a gente vê, nossa, mas a gente é pequeno demais perante essa grandiosidade. Imagine o universo. Então, mas Ele ocupa de nós. Ele preocupa com nós, E Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala: em Deus nos movemos e existimos. Então, sempre estamos ligados a Deus. Só que muitas das vezes a gente não percebe pelo nosso cotidiano, a nossa correria do dia a dia, E Jesus firma com a história da dracma perdida, Então, ele fala o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a lamparina, não varre a casa, não procura atentamente até encontrá-la?
E depois de achar, não reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. É assim que eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque por mais que nós erramos, recomecemos, voltemos, vamos voltar, vamos recomeçar, vamos reconstruir, vamos vencer essas etapas, Deus não esquece de nenhum de seus filhos, onde é representado por cada dracma, é cada um de nós que estamos aí, em cada cantinho de uma casa, onde ali a senhora, a mãe, né, a mulher que representa Deus, está varrendo e procurando as moedinhas perdidas que somos nós. Quando a gente vai observando essas nuances no Evangelho e também na vivência, no nosso cotidiano, a gente reflete muito sobre isso. Quanto Deus preocupa conosco, né? Mesmo que nós estamos, às vezes, desatentos com o seu coração e com o seu acolhimento, né? Então, vamos lá. O capítulo 6, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de colocar os livrinhos, né? Porque é uma forma de referência às leituras, né? Que são muito importantes. Então, ele fala sobre o Cristo Consolador. Então, ali ele trabalha o jugo leve, o Consolador prometido, a instrução dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. Esse capítulo do Evangelho é um dos mais sublimes que tem, porque onde o Espírito da Verdade, ele traz toda a informação, todo o acolhimento e toda a sua, nos dá uma segurança que nós não estamos sozinhos, tá? Então, a gente vai falar do jugo leve. Então, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo, leve o meu fardo. Tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Então, o que o Cristo veio ensinar aos homens? A fé no futuro. Guardem bem, a fé no futuro. A confiança na justiça de Deus. Auxiliar na libertação das nossas inseguranças existenciais, né? E como nós falamos aqui, o orgulho, a rebeldia, a culpa, né? Então, isso são as nossas inseguranças. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou buscando para mim? E por que seu jugo é suave e leve? Porque ele observa as leis divinas. Então, a lei de justiça, amor e caridade, causa e efeito, trabalho e progresso. Então, a gente vê todas essas leis lá no livro dos Espíritos, no livro 3, então, onde está tudo ali, todo o compêndio de leis divinas que Kardec, os Espíritos, traz juntamente com o Kardec, para que nós possamos nos esclarecer. E o jugo, pessoal, é esse pau que fica aí no meio dos dois bois, né? Onde direciona ali o caminho, o arado, né? Coloca ali o arado para eles, né, estarem arando. Então, por que será que, olha, é madeira, isso é muito pesado, o jugo é muito pesado. E Jesus nos diz, o jugo dele é leve, né? Então, o jugo daquele que, o incrédulo, aquele que descrê, que duvida e que não espera nada dessa vida. Então, o que vai acontecer com ele? As aflições serão muito mais pesadas. A ausência da esperança, as amarguras. Então, isso é o jugo pesado. Por isso que o jugo do Cristo nos mostra que é leve, porque ele tem leveza, ele tem esperança, ele acredita, ele tem a fé. A fé
no futuro. Né? Então, tudo aquilo ele veio nos ensinar, ele tem. O Espiritismo, como consolador prometido, ele mostra para nós a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e de onde o homem espia o passado. O porquê estamos nessa situação, por que convivemos com determinadas pessoas em nossa família, né? Filhos, pais, irmãos, que são tão diferentes da gente, que têm uma visão de vida totalmente, um estilo de vida totalmente diferente, e totalmente parece que, nossa, está estranho no ninho, mas se está ali é porque tem que conviver e tem que aprender, né? E mostra o objetivo dos sofrimentos como meio de depuração e garante a felicidade nas existências futuras. Então, a felicidade não é desse mundo, né? A gente tem uma felicidade momentânea, mas uma felicidade duradoura está em outros lugares, que nós nem saibamos aonde estão ainda, pelos nossos sentidos ainda são muito ainda rudimentares, né? Nós temos poucos sentidos ali de percepção da realidade espiritual. E sabe que o sofrimento lhe auxilia o adiantamento e aceita sem queixar. Então, muitas das vezes, nós não queixamos verbalmente, mas queixamos em pensamento. Né? Nossa, por que eu estou passando por isso? Por que Deus esqueceu de mim? Por que eu estou sofrendo esse tanto? Eu sou uma pessoa tão boa. Né? Então, mas, Senhor, faça a tua vontade, não a minha, não a nossa. Então, se o sofrimento vai bater na porta de cada um de nós um dia, ou já bateu, ou vai bater, mas que saibamos resignar, para que possamos passar, como se diz, dessa turbulência com fé, com esperança e acreditando num futuro melhor. E a fé inabalável no futuro, né, que não afeta, então não mais a poça da alma, as inseguranças, as dores. Eu sempre lia os livros, principalmente os romances de Emmanuel, né, os romances históricos, falava, gente, esse povo sofre demais. Que é isso? Alcíone, né, Célia, mas que povo que sofre. Mas aí foi entender que à medida que esse pessoal, eles vão escalando um determinado patamar de leveza, de espiritualidade em seus corações, na sua alma, o sofrimento para eles não é a questão. A questão é o ensinamento que promove através do sofrimento. E dando para ver do alto das coisas a importância das adversidades terrenas, desaparece no vasto e esplêndido horizonte e ele se faz descortinar, e a perspectiva de felicidade lhe espere dar paciência, resignação e coragem de ir até o fim do caminho. Então é o acreditar, é a nossa fé no futuro. Nós vamos falar sobre isso, a questão da crença e da fé convicta. Então o Espiritismo assim realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, lá no capítulo 6, né? Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. E atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Quando vamos observando essas nuances nas leis divinas, nós vamos encaixando, nós vamos enquadrando nesses princípios, onde nós sentiremos paz e harmonia em nossos corações. E consola pela fé e pela esperança. A esperança de um dia melhor, de uma fase, vamos passar por uma fase difícil, mas tudo passa, né? Chico já falava isso, tudo passa, né? Passa tudo, né? Até as dores, os sofrimentos passarão também. Então, o que Jesus vem nos ensinar? Sobre a fé convicta, né? A fé convicta. Então, lá nessa ilustração, a fé convicta, ela começa com a confiança em nós mesmos.
Nós precisamos trabalhar essa confiança dentro de nós. E aí, seguidamente, nós vamos ir construindo essa confiança na vida para que nós possamos verdadeiramente construir a confiança em Deus, acreditar em tudo que Ele está, os seus propósitos divinos, tá? Então essa fé convicta, ela vai fazer com que nós libertemos da nossa insegurança existencial, tá? Que é aquilo que nós falamos, as nossas culpas, o nosso orgulho, a nossa rebeldia. Então são vários, nossas inseguranças existenciais. Assumir uma fidelidade consciencial, ou seja, nós vamos sair da crença para entrarmos na convicção. O que é isso então, Carla? Então a crença, pessoal, vamos dar um exemplo bem claro. Eu falo para vocês aqui que eu acredito em Deus. Nossa, sou temente a Deus, eu acredito em Deus, Deus é maravilhoso, Deus é mais, Deus é vida, Deus é tudo. Aí chega no momento de prova, fui acamada, como diz José, cheia de raiva, e estou lá, sofrendo muito, muito, muito. Aí eu falo, Deus esquece de mim, Deus não lembra de mim não, Deus não, entendeu? Deus não quer saber de mim não. Então, essa é uma crença. Por quê? Eu acreditava em Deus. Por que agora eu não acredito mais? Então, a crença, ela vai com o momento. Ela vai com o momento que nós estamos vivenciando. Hoje eu acredito, amanhã eu desacredito. Né? E a convicção é congruente. Ou seja, na crença, eu sou incongruente. Eu falo, mas eu não sinto, eu não vivencio. Eu não tenho aquilo dentro de mim. Eu só tenho a palavra vazia. Mas a convicção não. A convicção, estou lá perebenta, sofrendo, não tem mais onde chegar, a morfina não resolve o meu problema, o remédio da dor. E aí o que vai acontecer? Senhor, muito obrigada. Eu vou continuar convicta que Deus está me ajudando. É isso que Jesus fala, a esperança de que eu vou melhorar. Se eu melhorar aqui, provavelmente posso melhorar lá do outro lado. Né? Então, é assim que nós vamos trabalhando a nossa fé convicta. Então, mesmo nas adversidades, nós tenhamos a congruência, ou seja, aquilo que eu sinto, eu verbalizo e tenho atitudes para fortalecer aquela convicção. Tá? Então, é isso que ele traz para nós. E o poder de mudar a própria vida para melhor, com auxílio das energias divinas. Então, nós vamos ver alguns pequenos exemplos e grandiosos que o Evangelho nos traz sobre essa questão das mudanças, da convicção. Nós vimos aí o caso da mulher hemorroísta. Todos nós sabemos que essa mulher, ela tinha um problema sério no útero. Então ela vivia sangrando anos e anos. E antigamente, quem sangrava, tinha problemas assim, o sangramento, a menstruação era uma coisa impura. Então, como ela ficava anos e anos sangrando, passei por isso também, não é fácil. Então, o que acontece? Ela teve que deixar seu lar, sua família e foi viver na mendicância. Mas ela tinha uma convicção muito grande que ela iria se curar. E um dia ali, Jesus fazendo as suas andanças, as suas curas ali, e no meio daquela multidão, daquela turbulência toda, alguém tocou. E ele perguntou para Simão Pedro: quem me tocou? Quem me tocou? Aí Simão, naquele é meio truculento, a gente vê que ele é meio despachadão. Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou: Senhor, todo mundo te toca. Como que eu vou saber que quem te tocou? Não, é porque saiu uma virtude de mim. Então aí o que acontece? Ele vai perguntar quem o tocou.
E ali a mulher estava caída em prantos, agradecendo, porque imediatamente a hemorragia cessou, o sangramento, vamos assim dizer, né? Não é uma hemorragia, é um sangramento, cessou. E aí o que aconteceu? Naquela época, tocar um homem, uma mulher tocar um homem, meu Deus, é procurar o apedrejamento. Ela firmasse na sua convicção. Jesus perguntou, quem me tocou? E ela, com toda a sua fé, com toda a sua convicção, falou, fui eu, Senhor. Então ela assumiu todos os riscos, naquele momento, para firmar a sua convicção, a sua fé. E Jesus fala, vá minha filha, a tua fé te salvou. Por que Jesus não falou, vá, a tua fé te curou, né? Ou eu te curei, porque a tua fé te salvou, vai a níveis mais além de cura, vai a níveis de perispírito, quando ele fala assim. Então, o curar não foi só mesmo físico, mas foi perispiritual, porque ela já fazia um trabalho mental, ela já trabalhava ali a sua fé, a sua convicção. Então, ali faltava ali fechar, né? Um magnetismo extraordinário de Jesus e a sua abertura. Ela tinha abertura, porque alguns não foram curados e outros sim, pela abertura, pela fé, pela convicção que essa mulher tinha dentro de si. Tá? E um dos casos que eu me emociono muito, eu acho sublime a história dessa mulher, Maria de Magdala, uma prostituta, uma sem futuro, vamos assim dizer, uma sem futuro, tornar-se uma pessoa plena, de uma plenitude. Ela é um exemplo para mim, pessoalmente, do que é uma fé convicta, porque ela era obsediada por espíritos menos felizes, que lhe vampirizavam as suas energias. Então, Maria era uma mulher linda, né? Então foi seduzida por um homem e o pai, né, descobriu e enxotou ela de casa, né? Então, dormiu com o homem e no outro dia ela foi enxotada de casa. Então, como que ela iria, uma moça, como que ela iria sobreviver nas ruas? Então, ela começou a se prostituir e, com a sua beleza, né, ela atraía muitos homens, onde ela se mantinha. E aí, no Evangelho de Lucas, ele fala que Maria, né, pela obsessão que ela tinha, ela obsidiada, né, as suas energias, principalmente as suas energias genésicas. Então, Maria, chamada de Madalena, da qual sairia 7 demônios. 7 demônios, né, gente? Vamos ver que demônio é esse? Porque eu identifiquei alguns que ela tinha também, né, em mim. Mas, muitas das vezes, são os nossos anseios que são frustrados, as nossas perspectivas não realizadas, é que nos faz ir para certos caminhos, né? E Maria foi uma delas. Então, olha para vocês verem os 7 demônios de Maria de Magdala. Primeiro demônio, o sentimento de desamor por si mesma e o sentimento de insegurança em relação à vida. Por quê? Quando a gente sente o desamor e a insegurança, a gente não se sente filho de Deus. Ela se sentia distante de tudo isso. Ela não tinha esse sentimento de ser filho, participar de tudo isso, da grandeza da vida. O sentimento de culpa e o sentimento de dignidade também. Ela sentia-se incapaz de amar e ser amada, porque pela situação na qual ela vivenciou, né, ela, né, não tinha, ela buscava
o convívio masculino para se sentir amada, mas depois vinha o vazio, porque não era construída uma relação verdadeiramente de afeto. O sentimento de indiferença e o sentimento de abandono. Então, ela era uma pessoa impotente em relação a si mesma e não sentia-se aceita, a carência emocional. Então, onde elas, além dela ter essa parte de buscar, né, para se sobreviver, ela buscava o amor em alguém. Então, a carência dela emocional era muito grande, porque ela se sentia vazia. E aí, o sentimento de ignorância, então, de si mesmo, ignorância de si mesmo, do nosso potencial como espírito imortal, da verdade universal. Então, em suma, Maria era perdida mesmo, né? Então, olha só a guinada que ela deu na vida dela, quando ela encontrou, conheceu Jesus. Ela estava na casa de Simão Pedro, nos cultos evangélicos, né? E aí em Cafarnaum, e aí o que aconteceu? Jesus a convidou, ela foi, e o que aconteceu, pessoal? Jesus falou ali para que ela pudesse, né, encontrar o amor em auxiliar o seu próximo. Então ele traçou as diretrizes do reino de Deus aqui na terra e ela aceitou. E ela fez um comunicado a Jesus, falou: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs de sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar as feridas do coração e estarei com os aleijados e leprosos. E ela realmente o fez. Tanto é que no Boa Nova, Simão Pedro passa, quando ao avistar Maria conversando com Jesus, ele deu um olhar de gelo nela, porque ela sabia que um dia Jesus não estaria presente mais, e aí ela estaria sozinha no seu trabalho, né, de auto-melhoramento, de auto-aperfeiçoamento espiritual. E assim foi. Maria, no final, quando houve a crucificação de Jesus, né? Então, onde ela se sentiu realmente sozinha, porque ali quem era o amparo? Jesus. E ali numa das tardes no Tiberíades, os apóstolos estavam se organizando para retornarem a Jerusalém. E Maria queria ir. Só que, naquela época, levaram uma mulher ex-prostituta, uma mulher da vida. Eles tinham um certo preconceito e puritanismo. Ali o puritanismo era muito forte. Então, eles decidiram, os últimos apóstolos decidiram não levar. Não, você não vai conosco, não. Pode ficar por aí mesmo. E ela ficou ali sozinha. E o que aconteceu? Ela chorou, né? Por um momento veio à tona toda aquela vida fácil que ela tinha, fácil vírgula, né? Toda aquela vida fácil que ela tinha na prostituição, e ela foi bastante resistente, pessoal. Olha a mudança dessa mulher, porque ela poderia estar ali sozinha, sem ninguém, sem dinheiro, sem nada, sem trabalho. Ela poderia voltar novamente às condições anteriores, mas não. Maria foi buscar um trabalho digno, foi trabalhar, e assim foi por algum tempo. E ela, nas tardes, ela ia, lembrava das grandes conversas que ela tivera com Jesus, de seus colóquios. E aí, um dia na tarde, passando ali pelo Tiberíades, pelo lago, e aí o que aconteceu? Vi que era uma multidão, um grupo de leprosos batendo as suas cataracas, que antigamente
para a lepra, a morféia, né, que eles chamavam, o pessoal tinha muito medo, né, de contaminação. Realmente, eles ficavam isolados, tinham os vales, né? Então, o governo ali da época colocava esses indivíduos, né, separavam filhos, pais, né? Quem leu aquele livro Médico de Homens e de Almas, né, que é a história de São Lucas, vai ver claramente como que era muito grosseiro, muito sofrido, né, quando uma pessoa tinha lepra e tinha que se afastar da esposa, dos filhos e tudo mais, se isolar para esses vales. Então, Maria viu aquele pessoal, né, chegando ali, aquele grupo de leprosos e batendo a catraca, e aí eles foram perguntar para ela, cadê Jesus? Né? E aí ela reuniu todos ali na árvore e foi contar as histórias que Jesus contava para eles, né, o sermão, foi falar das belezas do reino do céu. Então muitos ali se emocionaram, né? E aí ela se sentiu muito acolhida com aquele pessoal. E ela falou, uai, acho que eu vou com eles, né? Acho que esse aqui é a nossa família, minha família de agora. E ela se debandeou para o vale dos leprosos, juntamente com ele, onde eles viveram anos e anos ali, ela cuidando, nas tardes, ela fazendo a pregação, né, contando as histórias, falando do Evangelho de Jesus, né, o Evangelho para aquela multidão, onde muitos se consolavam, se confortavam, às vezes alguns agonizando ali e esperançosos de uma vida melhor. Até que ela um dia cravou um espinho em seu seio e viu uma manchinha branca e falou, eu sou como eles. E ela foi, o sonho dela era ir ver Maria antes de morrer. E foi para Patmos, né? Uma viagem sofrida, chegou lá febril, sofrendo, onde cristãos o acolheram, levaram até Maria e João. E ali, depois, ela desligou-se do corpo físico e Jesus vai ao seu encontro. E aí Jesus recolheu brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passastes a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Jesus, pessoalmente, lá, veio buscá-la, depois de passar pela porta estreita. Olha para vocês verem, uma mulher, a gente olhava, né, vamos imaginar, essa não tem recurso não, essa não tem jeito não. E foi ela que nos ensinou, né, a passar pela porta estreita, com todas as diversidades, todos os problemas, né, tudo. Ela fez uma tsunami dentro dela, ela fez uma revolução dentro dela. Então, Maria de Magdala é o exemplo da transformação do prazer sensual em prazer de viver para servir. Então, se Maria fez todo esse movimento, porque a fé, ela saiu de uma crença para entrar na fé convicta, na convicção, que aquilo era o que ela precisava para a sua vida e para a sua felicidade. E nós, na maioria das vezes, estamos nesta transição. Temos algumas crenças, temos algumas convicções, então nós vamos, como se diz, cimentando, né? Organizando, trabalhando as nossas inseguranças, como Maria fez, trabalhou todos os seus demônios, como cada um de nós tem algum aí, escondidinho. Então, ela fez todo esse trabalho de consciência e de servir. Ela foi para a linha de trabalho, ela não hesitou, ela foi, o que ela falou para Jesus, ela cumpriu. Então, por quê? Porque ela já estava trabalhando isso, ela acreditou, né? Realmente vivenciou o Evangelho dentro de si mesma. Diante de toda essa trajetória de Maria, da mulher hemorroíça, né? De tudo isso, lá no Evangelho, capítulo 6, Jesus fala, não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Então só depende de quem? Só depende de nós, né? Para que Jesus volte para nós, né? No nosso coração, no nosso íntimo. Ele está nos chamando. Então, deixou aí o Consolador prometido, deixou, né? Vieram outros que firmaram, como Chico, né? E outros, Raul Teixeira, Divaldo, né? Para continuidade da semeadura cristã do Cristo. E estamos aí buscando através, né, dos nossos núcleos de oração, através da caridade, através das nossas boas convivências, nossas boas relações com todos, né, familiares, amigos, cônjuges, né, filhos. E isso que nós vamos construindo, pouco a pouco, a nossa caminhada aí, nosso chão de estrelas, não é verdade? E o Espiritismo, pessoal, ele veio no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. E estamos aí, a caminho dessa terra, né, que está em fase de transição, para que possamos, né, viver e aprender em cada desafio que estamos tendo aí, em todas as esferas, em todos os sentidos da nossa existência temporária aqui na Terra, né? Então, que possamos aproveitar cada momento, cada segundo da nossa existência, porque o chamado a gente não sabe quando é, né? Então, a gente tem que estar... Eu sempre leio aquela mensagem do Humberto de Campos, né? Ele fala ali de toda a questão da morte, né? O treino para a morte. Então, a gente vai refletindo sobre essa questão, né? E aí, pessoal? E agora? Consegues ir? Conseguiríamos ir verdadeiramente para os braços de Jesus? Então, a gente deixa essa reflexão para vocês, para que a gente possa, né, refletir aí um tempinho as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos valores, para que a gente construa aí um caminho belo, para que um dia nós estejamos junto dele, hoje e sempre. Muito obrigada.